tá? Vou fazer o seguinte, vou pegar o script, eu vou gravar, aí depois tu vai olhar e tu vai reescrever, tá bom? Vamos fazer assim, Tá, que a gente vai ser mais produtivo. Vou fazer tipo uma entrevista. tá. Peraí, vou pegar aqui. Vou fazer aqui tipo uma entrevista. Aí depois tu vai pegar e tu vai criar. Então vamos lá. André, eu queria fazer uma entrevista contigo a respeito da tua história, né? Essa entrevista, ela vai ser, eu quero que tu fale do momento, em que ano foi, em que época foi, antes de você encontrar o coach. Primeiro, quando foi que você encontrou o coach? Bom, aí eu já conheci o coach, né? Vamos colocar aí uns 4 anos atrás. Tá, mas quando foi que você experimentou o coach? O ano passado. Tá, então pronto. Então, eu quero falar da tua história antes do ano passado. Então, 2019 ou 2018? 2018, né? Tá. Então, André, eu quero que tu diga, aonde que tu estava em 2019? O que você fazia? Que cidade você morava? Como é que você estava? Entendendo? Tá. Eu moro em São Paulo Então, não, e... não eu moro. Onde que tu morava antes de 2018? Mas eu moro no mesmo lugar, Antes daí eu do falo que eu coach. morava. Como? Eu coloco como se eu morava? Eu vou fazer essa entrevista contigo, depois tu vai pegar todos esses dados e tu vai reescrever a tua história. Eu vou te conduzir, tá? Tá bom. Eu vou fazer uma entrevista. Eu morava em São Paulo, no Tatuapé, Zona Leste. Ok. O que você fazia? Qual era a tua É, profissão? eu tinha um escritório de assessoria jurídica. Assessoria jurídica. Você trabalhava como advogada? Não, eu só administrava. Tá. Quanto tempo você já estava nesse escritório? Eu já estava nesse escritório há 15 anos. E de quem era esse escritório? Meu, Ele sempre foi teu durante esses 15 anos. sim, E esse escritório, como é que ele estava financeiramente? péssimo, falido. Péssimo, falido, né? E você sempre ia para lá? Eu ia para lá todos os dias, foi a fase mais difícil da minha vida, porque eu não tinha vontade de ir, porque eu não via saída, não tinha vontade mais de fazer aquilo. Aquilo se tornou uma tortura na minha vida. E como é que era o teu relacionamento com as pessoas lá dentro? Eu já não suportava mais, não queria mais funcionário, não queria mais trabalhar com as pessoas. Legal. Então, eu passava o dia extremamente nervosa, irritada, chateada. Como é que estava a tua saúde nessa época? Minha saúde debilitada, precisando tomar remédio para dormir. Ok, então tu não dormia. Não dormia. É, Estava relacionamento, era casada, era solteira, namorava, o que que fazia? eu já era divorciada já. Já tinha sido divorciada, conseguia se relacionar com alguém? Não conseguia me relacionar com ninguém porque andava muito nervosa, muito estressada. Legal. Tomava remédio, não dormia direito. E alimentação? A alimentação desequilibrada, Equilibrado. não comia direito. Com Eu quem? simplesmente Brigava internava com no... frequência com alguém? Eu brigava. É, Brigava com as pessoas que trabalhavam comigo e quem estivesse por perto. entendi. Chutava os quatro tempos, né? É, porque eu ia aguentando a pressão, aguentando, daí eu precisava explodir. Aí uma hora eu explodia com o primeiro que estivesse na frente. Beleza, tá. Tu vai pegar tudo que eu perguntei, tu vai transcrever, tá? Tá, Tá? Aí tu nessa vai transcrever, sequência, né? tá? Tá? Aí agora, tá, Andréia, me diz uma coisa. Tu tava naquela situação, passava por todo aquele problema, não dormia, o escritório lá estava muito ruim, brigava com todo mundo e tal. E o que que tu queria? Né? Se tu pudesse, o que que tu queria? O que que tu sonhava, né? O que que tu queria? Eu queria sair daquela situação. Tu queria sair daquilo, né? E ir para Queria onde? sair Tinha da... alguns.
Eu não queria trabalhar mais com pessoas, onde eu tivesse que liderar pessoas, comandar pessoas. E o que tu queria? Não é o que tu não queria. Eu queria trabalhar com pessoas, né? Ajudando pessoas. Tá, que tipo de pessoas tu queria trabalhar? Pessoas com problemas de carreira, de relacionamento, de família. Ah, então tu queria trabalhar com pessoas com problema, com família. Por quê? Para que as pessoas não ficassem passando aquilo que eu estava passando. Tá. E o que mais que tu queria? O que mais tu sonhava? O que mais tu queria? Sonhava em ter um negócio onde eu não precisasse de funcionário, onde eu pudesse trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? O que mais? Queria uma casa? Queria viajar? Como é que tu queria? Queria viajar, ter dinheiro para poder fazer as Queria coisas que eu viajar para gosto. onde? Eu queria viajar para vários lugares, Estados Unidos, Europa. Uhum. E tu queria um novo Conheceu? relacionamento? Como é que tava? Oi? E tu queria um novo relacionamento? Um novo Queria emprego? um novo relacionamento. Queria um novo relacionamento, uma nova oportunidade de vida. Uma nova oportunidade. Um recomeço, né? E quando tu rezava assim, tu pedia a Deus o quê? Pedi a Deus que me tirasse daquela situação, daquela dor, né? Do trabalho, daquela solidão que eu vivia também, de não ter ninguém, de estar sozinha. Entendi. Pedi a Deus que eu pudesse tocar a minha vida, dar o melhor para minha filha, que eu pudesse fazer as coisas que eu gosto, viajar, passear, comer bem. E quais eram as barreiras para te sair do escritório? Quais eram as barreiras de tu sair desses 15 anos, de tu poder fazer isso? Qual foi a dificuldade que tu enfrentou? A barreira que eu tinha era de conseguir encaixar a minha vida dentro de um orçamento onde eu pudesse me livrar de tudo aquilo. Entendeu? Então, tu tinha uma barreira, porque tu tinha aquele negócio, e aí tu queria ir para outro negócio e tu não conseguia. A barreira era sair daquele negócio, era criar um novo negócio. Qual era a barreira que tu tinha para te montar isso? Era achar um outro negócio onde eu pudesse trabalhar para me sustentar, para poder fazer essa transição, né? Então, a tua maior barreira era achar um novo negócio para te poder fazer o que tu queria, era isso? Para te poder viajar mais? Isso, Tá. isso. Mas e por que tu tinha essa barreira? Por que simplesmente tu não deixava aquele lá? Porque eu tinha medo de passar necessidade, medo de faltar as coisas na minha casa, para minha filha, para minha vida. Então, O medo me segurou por muitos anos. Então, tu tinha medo disso aí tudo, né? Sair da tua casa, tua família, tudo, né? Mas aí, Isso. tu tinha outro negócio em mente ou tu não tinha? Eu tinha Que outro negócio era? de fazer o coach, né? Tá, então tu já sabia do coach? Já. Então, lá atrás, tu estava numa situação e tu já queria ir fazer o coach, Sim. certo? E aí, a tua dificuldade era sair do escritório para fazer o coach, é isso? A minha dificuldade era tanto financeira quanto psicológica, né? Porque eu tinha Tá. medo, não conseguia acreditar. Então, o teu problema para ir para o coach é que tu tinha medo, é que tu não acreditava, tu queria mudar para outra carreira, né? Sim. Eu sonhava com isso todos os dias da minha vida. Pois é. Aí, olha só, André, vamos contar uma história aqui de uma pessoa que quer sair do emprego para ir para outra carreira. Entendeu? A gente tem que ter cuidado com a história, porque senão eu vou motivar a pessoa a largar o que ela tem para ir para outro emprego. Aí, se você vai ser um coach de carreira, beleza. Agora, se tu vai ser um coach de outra coisa, então é por isso que eu quero saber qual é o teu produto. Vai ser coach de carreira ou vai ser coach de life, alguma coisa? É só porque aí, senão, eu tenho que mudar a história. Então, posso falar? Para falar a verdade, eu não estou sentindo vontade de trabalhar com carreira. Eu quero trabalhar com coach de vida, porque as pessoas melhoram a vida
aspecto geral. Então, olha só, se tu quer coach de vida, tu vai ter que contar como que a Andrea se sentia antes do coach. Aí já não é mais da transição de carreira, porque a Andrea está contando a história da Andrea era empresária e ela resolveu ir para o coach. Eu quero o seguinte, a Andrea encontrou o coach e o que o coach fez na vida dela. A história que está diferente. Então, por exemplo, quando foi que tu encontrou o coach? Que tu começou? Quando foi que tu encontrou o coach? Você quer quando eu fiz mesmo, né? Isso, é. Foi o ano passado, Em que 2019. época? Hã? Na verdade, assim, eu já conheci o coach, né? Eu só estava esperando o prazo para fazer. Aí eu fiz em novembro do ano Porque é o passado. seguinte, repara só, essa história que tu falou para mim, eu vou motivar o cara a fazer coach. Então, se você vai... Ou mudar de carreira. Se eu vou vender mudança de carreira, aí eu vou falar dos problemas da mudança de carreira. Agora, se eu vou falar sobre transformação de vida, aí eu tenho que falar sobre a transformação de vida. Então, não posso começar com a Andrea empresária que querendo mudar de carreira. Porque qual era o problema que a Andrea tinha? A Andrea era empresária e queria mudar de carreira. Eu tenho que pegar a Andrea, que já decidiu participar do coach, como é que era a Andrea nessa época. E aí, quando a Andrea passou pelo processo do coach, o que que fez com ela? Porque a história que eu estou contando bateu na situação seguinte: Andrea é empresária passando para o coach. Aí o cara vai fazer o quê? Não, eu quero fazer coach. Aí ele vai fazer um curso de coach e não o processo. Passar pelo processo. Não, eu quero inspirar as pessoas a passar pelo processo. Pois Então, então a história não é de empresária. A história é a Andrea. Que época foi que tu fez o coach? 2019. Tá. E um mês antes. Aí eu tenho que contar essa história 1, 2, 3 meses antes. Mas não é para falar da parte profissional, então? Não. Pode até falar, mas ela não tem que. Eu tenho que falar sobre. Porque nós estamos falando da decisão da André de sair da empresa e ir para o coach. Aí não é isso. Eu tenho que falar quando a Andréia, como é que a Andréia estava antes do coach e como é que ela ficou depois do coach. Quais foram as dificuldades que ela teve quando ela enfrentou as barreiras do coach. Quais foram... Tá. Tá entendendo? Porque o que nós estamos contando aqui é a história da Andréia, de empresária para coach. Aí ferrou. Aí tu vai... Então, acaba fazendo a pessoa querer fazer um curso de coach, né? Pois é. Então, vamos começar de novo. Tá entendendo? Tu entendeu o que acontece aí, ó? Porque na hora que tu foi falar de barreira, aí diz, não, mas eu já conheci o coach tal, diz, mas lascou. Aí a história atrapalhou. Tá, então vamos começar de novo. Eu vou contar como que eu era emocionalmente, os meus relacionamentos, a minha vida com a família, com tudo, né? Tá, vamos lá. Então vamos de novo aqui. Quem você era antes de encontrar o coach? O processo de coaching na tua vida. Né? Como é que você era? Em que época foi? Em que mês foi que você fez o coach? Novembro. Tá, então tá. Então eu quero que tu fale da Andréia em outubro. Tá. Como é que ela... A Andréia... Em que época foi? Então, o ano foi outubro de quando? 2019. Então tá. Então, André, me diz aí, o que tu fazia em outubro de 2019? É para falar da parte de trabalho? Aí quem tu fazia, como é que era? Eu era uma pessoa extremamente desequilibrada. Não, o que tu fazia? Eu trabalhava no escritório. Trabalhava no escritório, desequilibrada, tal, aquela história todinha. Beleza. Tá? Então é aquela história lá que a gente já sabe. Então tu vai falar de outubro de 2019. Estava insatisfeita, queria mudar, tal, né? Então, acho que eu vou perguntar de novo, senão pode dar pau. Tá, me fala aí de outubro de 2019, André. Me conta aí. Então, em outubro de 2019, eu trabalhava no escritório, já que eu trabalhava há 15 anos. Eu era uma pessoa extremamente desequilibrada emocionalmente.
Eu não tinha metas, eu não tinha objetivos, eu levava a vida sempre por um acaso, não sabia onde eu queria chegar, eu tinha autoestima baixa, eu não me dava bem nos meus relacionamentos, até então não tinha tido um relacionamento verdadeiro, financeiramente sempre na escassez. Ok. Tá. E aí... Sempre procrastinando. Tá. Você, então, já sabia que ia fazer o coach nessa época ou não? Já. Já tinha se matriculado para fazer? Já estava me preparando financeiramente. Tá. Então, tá. Então, me diz uma coisa. O que que tu queria, né? E sonhava na época lá? Nessa época, eu já sonhava dia e noite em fazer o coach, né? Porque eu queria trabalhar com pessoas, queria trabalhar ajudando pessoas, queria ter prazer no que eu fazia, porque até então o trabalho que eu fazia já não Aí, tinha olha mais só, prazer. tu vai falar de como que tu ia ficar depois, tá? Não era de trabalhar com pessoas. Eu queria poder me entender mais, eu queria poder saber por que que eu estava passando por tudo aquilo, eu sonhava em ter uma vida melhor. Tu não vai falar do processo de coach, porque tu vai falar do encontro com o coach, né? Diz, olha, porque eu queria ter melhorar minha performance, eu queria ter melhor relacionamento. Então, o que que tu queria? Tu não vai falar na profissão de coach, tu vai falar do encontro com o coach. Tá. Então, eu sonhava naquela época em ter uma vida melhor, em ter uma vida financeira mais equilibrada, onde eu pudesse custear a minha vida e a vida da minha filha, poder fazer as viagens que eu queria. Eu queria ser emocionalmente mais estruturada, ter autoestima melhor. Eu sonhava em ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz. Entender, Com metas, objetivos. Isso, entender o que estava acontecendo contigo, entender o que... Buscava incessantemente entender por que minha vida não tinha dado certo até então. Show de bola. É isso aí, ó. Tá. Qual eram as barreiras emocionais que tu enfrentava nesse processo? Né? Qual eram as mágoas, as frustrações, os medos, as coisas? Quais eram as barreiras que tu enfrentava, né? Que tu tá enfrentando emocionalmente, entendeu? Já que esse processo... Caiu, André. Tá aí? Tô. Já que esse processo é um processo emocional, tu vai falar das barreiras que tu enfrentava. Como é que a tua cabeça pensava, como é que tu se sentia, tá? Eu me sentia uma pessoa presa em vida, que eu queria me movimentar, mas não conseguia. Os meus medos, as minhas crenças de incapacidade, a minha baixa autoestima não me permitia sair daquela situação que eu me encontrava. Tu não vai falar desses termos, tu vai falar o seguinte: eu me achava feia, tudo que eu ia fazer, eu achava que eu não podia fazer. Porque se tu falar crença de incapacidade, baixa autoestima, a pessoa não sabe. Tá. Tu vai... Então, vamos... Entendendo? Tá. Aí, primeiro aqui era a luta externa, né? Então, quais eram as barreiras externas? Cara, eu estava sem grana, eu não podia me locomover, eu estava com 200 quilos. Quais eram as lutas internas que tu tinha nessa época? Internas ou externas? Externa. Como é que tu estava externamente, né? Teu corpo, tua grana, tuas viagem, casa, apartamento, carro. Como é que estava a tua vida externa? Fora a mente. Tá. A do teu corpo para frente. Eu estava extremamente sem dinheiro, não conseguia ganhar dinheiro para pagar as minhas despesas da minha vida, da minha casa. Não estava sendo sustentável, né? Brigas, tinha? Discussões? Brigava com os meus familiares, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com a minha filha, com o meu ex-marido. Problema com ex-funcionário? Problema com os funcionários, tudo eu explodia. Não me relacionava com ninguém, não me relacionava com... Virtualmente, a tua casa, como é que estava?
A minha casa estava um clima ruim, Teu porque eu carro. vivia para baixo, deprimida, chateada. Não, aí é sentimento. Teu carro, como é que tava? Tu vai falar das coisas. O cara chega lá e fala, porra, bicho, parece que essa mulher tá comigo. Cara, eu brigava com a minha esposa, eu brigava com meu filho. Meu carro tava só o bagaço, todo sujo, cabelo, cara, andava É, fedorento. eu não conseguia manter o meu peso, meu carro, os documentos, tudo sem pagar. Como é que Não estavam os conseguia. impostos da empresa? A empresa, eu fui à falência na empresa, tudo, não consegui pagar funcionário. Entendeu? Tu vai falar das lutas externas, não é interna. Aí agora tu Tá, vai pegar e falar do interno. Então tu vai falar de tudo. Cara, minha casa tava tudo quebrado. Os móveis tinham que trocar. Meu carro tava assim, tava vencido. Sei lá, tava toda semana era uma notificação do Ministério do Trabalho me perturbando. Advogado que me chamava, briga com meu marido, briga com meu filho. O que tu vai dizer? Quais os problemas externos, né, que uma pessoa passa? Externo. tá, Agora, interno, tu vai falar dos teus sentimentos. Ah, me sentia feia, não gostava de mim, não me arrumava mais, não ia mais para o salão, tinha uma ansiedade louca para comer tudo, estava bebendo muito. Aí, bebendo muito pode ser lá em cima, tá? Se for o caso de bebida. Por tá, exemplo, eu tava, não tinha mais músculo, aí é lá em cima. Tu vai dividir racional de emocional, tá? Aí tu vai falar, por exemplo, autorresponsabilidade. Culpava todo mundo, achava que o mundo era culpado de tudo, né? Gratidão, por exemplo. Aí tu vai falar, cara, reclamava de tudo. Reclamava da minha vida, reclamava da saúde, reclamava de Deus, eu não tinha acreditado mais em nada, tudo era uma porcaria. tá. Acreditava que todo mundo me julgava, eu julgava todo mundo, dizia que era culpa de todo mundo, eu botava a culpa em todo mundo. Aí acreditava que eu não acreditava que eu podia ganhar dinheiro, né? Para mim, dinheiro era uma coisa do outro mundo, era um negócio sujo. Não acreditava mais em nada, em religião nenhuma, em nada. Tu vai falar das tuas lutas internas, Tá. tá? Quer que eu fale agora? Pode falar, se quiser, já deixa gravado. Eu não me responsabilizava por nada, eu achava que o mundo estava sendo injusto comigo, que eu me considerava uma pessoa sem sorte, que não tinha vindo nessa vida para ter sorte, que as coisas tinham que acontecer sem eu simplesmente ter que me mexer, fazer as coisas. Reclamava de tudo, todo mundo que eu conversava eu reclamava, eu culpava o mundo lá fora, não me responsabilizava, me sentia feia, estava comendo demais, engordando. É isso aí. Esse engordando tu pode botar lá em cima, tá? Porque sentir Tá, feio é uma coisa. Aí, eu estava com tantos pesos acima, aí tu luta externa. Para o cara tá, pegar, na hora que ele pegar, ele vai fazer uma visão externa e interna, tá? Primeiro ele vai ver, cara, conta atrasada, carro quebrado, documento do carro vencido, separação da mulher, sei lá, briga com todo mundo, 10 anos sem viajar, sei lá, mau rendimento, tá entendendo? Tu vai falar o externo, depois tu vem interno, aí tu vai dizer, cara, culpava todo mundo, reclamava de tudo, achava que o mundo era injusto comigo, achava que eu não merecia ser feliz, não acreditava mais em Deus, não acreditava mais no mundo. Para mim, todo mundo era ladrão, era safado, era bandido, todo mundo queria me enganar, me usar, entendeu? Não acreditava mais amor em ninguém, em nada. Aí tu vai falar do teu sentimento, tá? tá. Agora é o seguinte, quando tu tinha essas crenças, e aí quando tu pegou, né, que aí tu descobrisse, cara, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vou passar tudo agora. Beleza. Preciso passar o aspirador lá. Espera um pouquinho só, tá acabando já. Agora, olha só, André. Tu vai falar do momento que quando tu encontrou as barreiras, né?
Peraí, mas aqui, ó. Não dá. Tá, agora tu vai dizer o seguinte, quais foram as dificuldades quando tu, todo com esse sentimento que tu tentava, quais eram as barreiras que tu tinha, né? O que tu enfrentava? Tu culpava todo mundo. E aí, porra, eu enfrentava a discussão com isso. Tu vai falar das barreiras que tu tinha sem a ferramenta que tu tinha, né? Quais eram as barreiras? Cara, eu tentava mudar e não conseguia. Eu não entendia porque as coisas não davam certo. Eu começava e não acabava as coisas. Aí tu vai falar dos problemas de uma pessoa que está com isso daí. Qual é o problema que ela tem? Eu tentava fazer um regime e não conseguia. Eu tentava ir para o negócio feliz, eu não ficava. Então, por exemplo, as barreiras, né? Eu tentava avançar, mas eu não conseguia. Então, eu batia na comida que eu não conseguia me controlar. Eu batia no negócio que eu não conseguia me motivar. Eu batia no relacionamento que eu não conseguia manter. Eu batia na saúde que eu não conseguia manter. Eu tentava dormir, mas não conseguia. Quais eram as barreiras que alguém tem que está passando? Quando tu tentou mudar sem a ferramenta, entendeu? Tá. Sem a ferramenta, tá? Não é com a ferramenta, ok? Tá. Tá? Aí Tá. agora é a hora. Ok. Até que aí sim, tá? Aí é a hora em que tu vai falar que quando foi que tu encontrou sobre que você tinha que se responsabilizar, que você tinha que parar de reclamar, que você precisava ter um plano, que você precisava... Aí tu vai falar do processo, que você entendeu por que você tinha que ter os valores para tomar as decisões corretas. Entendeu? Você entendeu por que você... Aí tu vai contar. Até que, pelo processo de coach que eu fui fazendo, eu fui entendendo isso. Aí tu vai começar. Bom, eu entendi que tudo dependia de mim. Até então, eu culpava todo mundo. No momento que eu entendi que tudo dependia de mim, eu passei a assumir a responsabilidade de tudo isso. E aí minha vida começou a mudar. Eu comecei a melhorar, eu comecei a me relacionar melhor. Eu entendi que eu deveria agradecer por tudo, porque tudo que eu passava na minha vida era isso. Eu entendi por que eu tomava algumas decisões. Nesse momento que eu entendi, e aí os valores, né? Por que eu tomava uma decisão em função da outra? Eu comecei a verificar meus valores. Valores. Eu entendi o que era a função da minha vida quando eu descobri meu propósito, que aí aquilo ali me deixou feliz. Aí tu começa a encaixar as ferramentas. Propósito, valor, missão, autorresponsabilidade, gratidão. Eu adquiri ferramentas para me poder tomar melhores decisões, porque antes eu não sabia como é que eu tomava as decisões. Entendeu? Aí tu começa a falar primeiro como é que tu encontrou, e aí tu vai falando das ferramentas que cada ferramenta fez contigo. Ah, aí eu... cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual é a próxima. Entendeu? Aí tu vai falar de todas as ferramentas aqui. Aí tu pode falar de uma, de outra, porque é a hora da propaganda. Entendeu? Aí tu vai pegar as ferramentas e começar a falar, cara, eu descobri que eu tinha que me responsabilizar pelas coisas. Eu entendi que as pessoas estavam para me ajudando. Eu consegui entender que minha vida não era o que eu achava. Aquilo que eu achava era o que eu criava. Aquilo ali me atrapalhou, né? Eu consegui entender como é que eu tomava melhor minhas decisões e fazer para me tomar as decisões. Aí, depois disso, tá. Então, aí depois você passou o seguinte, aí que vem a grande virada. Nessa parte aqui, André, é a parte do teu produto. É aqui, ó. Fale no momento da virada. Entendeu? Aí o momento da virada foi quando tu começou o processo de coaching contigo, né? Que aí tu começou a olhar as ferramentas contigo e aplicar com você, que aí você foi a cada ferramenta aplicada, que você foi estudando e aprendendo, né? E aí você foi entendendo valores, missão, propósito, tomar decisão, plano de ação, sei lá, o teu corpo. Aí tu faz propaganda aí com gosto. Porque nesse momento que tu vai inspirar as pessoas.
Cara, eu entendi que de manhã cedo, se eu fizesse um movimento, aquilo ali jogava hormônio no meu corpo, que eu conseguia ficar mais feliz. Pô, eu entendi que tem livros aqui que a gente viaja dentro dele, que você começa a descobrir, cara, aquilo ali. E aí, porra, eu li um livro assim, assim. Aí tu começa e o cara, porra, bicho, eu quero essa porra pra mim. É nessa hora, entendeu? Aí tu Tá, tá? tá, Aí depois vem o quê? Aí vem a chamada. Cara, então depois de eu ter encontrado tudo isso, né? Que aí eu decidi levar isso também para as pessoas que estavam com o problema que eu estava, que estavam 15 anos insatisfeitos, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí tu vê a propaganda para pessoas que estavam com problema de relacionamento, que eu poderia ajudar, para pessoas que estavam com problema de seus negócios, que eu poderia ajudar, para pessoas que estavam com isso. E aí eu montei um treinamento de 10 semanas, onde eu vou falar sobre cada ferramenta dessa que mudou a minha vida. E eu quero também que você não passe por isso que eu passei, que você saia desse centro de frustração, saia disso, saia daquilo, que você melhore, papapá. Entendeu? tá. Acho que agora vai. Qual foi o problema? Conflito? É basicamente aqui, né? E aí tu pode falar do... Bom, essa parte aqui, problema e conflito você tem para implementar seu plano, é mais ou menos das barreiras que você teve, mas se não tiver, o importante é tu passar por isso, ó. E aí tu pode falar o que tu conquistou, tá entendendo? Mas se você fizer aquilo ali que a gente já fez ali, já vai. Ó, basicamente é que eu juntei tudo aqui. Eu vou refazer e eu te mando. Tu entendeu? Se tu entendeu o cerne, que tu vai vender o processo de transformação do coach na tua vida. Tá. Entendeu? Aí depois você vai dizer como que você passou a se sentir, quais foram, melhorou o quê, tal. Cada parte dessa gera um conteúdo para uma live, para um post, para um vídeo, para um site, para tudo. Tá? Então monta de novo, porque aí se tu montar lá e tu mete sarrafo. Agora segue o script, bota a pergunta e responde, bota a pergunta e responde. Não faz desse jeito não, bota a pergunta e responde. Porque depois, na posição lá, aí tu vai lá e tu tira a pergunta de lá e tu cria alguma coisa. Então faz dentro do script, tá bom? Tá. Você vai me mandar a gravação, né? Hã? Você me manda a gravação? Tá, vou te mandar. Tá bom? Tá, vou fazer. Aí depois eu te mando aí até a tarde. Tá. Aí o que tu faz? Tu conta a história para alguém e vê se emociona. Tá. Tá entendendo? Se tu conseguir emocionar com alguém, diz, porra, caraca, bicho, essa porra mesmo. Tá entendendo? É o mais certo. Tá? Tu pega ali e tu lê para alguém. Cara, essa aqui é a minha história do coach. Ó, isso. E veio, na hora que a pessoa lê, na hora que tu falar da transformação das ferramentas, o cara, porra, eu quero essa porra na minha vida, meu irmão. Tá bom. Tá? Tá. Vou fazer até a tarde, eu já te mando, tá? Tá. Fica feliz. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Tô aguardando a gravação. Tchau.